Ansiedade. 90% dos meus pacientes se queixam de ansiedade. Parece que é o mal do século. E existem, na verdade, assim, várias correntes de pensamento sobre ansiedade. Nenhuma delas está errada, mas são visões diferentes sobre esse fenômeno que acontece. Eu vou passar algumas visões. Isso não quer dizer que eu seja dono da verdade, tá? Mas são visões interessantes que podem modificar a forma que você enxerga essa sua ansiedade. Primeiro, da onde que vem essa ansiedade? Como é que ela se estabelece, pelo menos? Ela começa sempre com um pensamento. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O meu pensamento pode ser: eu vou morrer. Esse pensamento vai se anexar a um sentimento, que geralmente é o mesmo sentimento, de medo. Esse sentimento de medo dispara uma resposta fisiológica. Geralmente é taquicardia e taquipneia. Você começa a respirar de forma mais curta e mais rápida, começa a ficar: ai meu Deus, vai acontecer. Eu estou sentindo que vai acontecer. Às vezes você não sabe descrever o que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer alguma coisa que não é boa. E isso gera uma crença. Né? Uma crença, o que é uma crença? É uma verdade para você, que realmente vai acontecer alguma coisa ruim, tá vendo? Eu não disse que eu ia morrer, eu acho que agora meu coração vai parar porque ele está batendo muito rápido. Né? E isso vai se tornando um ciclo vicioso do pensamento, sentimento, de resposta fisiológica e medo. E resposta fisiológica, crença e de novo para o pensamento. Né? A gente vai girando nesse ciclo aí e entra numa crise de ansiedade. Essa crise pode ser parada se você conseguir identificar da onde ela começa. Por exemplo, o pensamento: eu tenho medo de morrer. A gente tem que ressignificar, dar um outro significado a esse medo. Ressignificar significa reinterpretar. Por que eu vou ter medo de morrer? Infelizmente, a morte é inevitável. Um dia ela vai acontecer comigo. Mas hoje eu estou vivo, então vou aproveitar o que eu estou fazendo hoje. Não adianta eu ficar pensando em coisas que eu não posso evitar. A morte é uma delas. A partir dali, eu já não disparo o sentimento de medo. Mas vamos dizer que eu consiga disparar, não consiga parar aí, não consiga ressignificar. E aí eu disparo o sentimento de medo. A gente tem uma outra oportunidade, que é mudar a fisiologia. Se eu estou com muito medo e essa respiração ficar curta, vamos parar e respirar fundo, pedindo calma, pedindo tranquilidade. Só respire fundo. A partir dali quebra-se o ciclo fisiológico e a gente não vai para frente, interrompe por aí. Isso é uma coisa, um exercício que a gente pode fazer. A ansiedade, ela está muito relacionada ao medo de uma coisa que vai acontecer. E aí eu evoco a vocês a estatística. Eu quero que vocês me digam quantas vezes esse medo se concretizou na vida de vocês. Geralmente esse medo só se concretiza na nossa cabeça. E é a nossa cabeça responsável pela nossa alegria, pela tristeza e, no caso do fibromialgico, também pela dor dele. Então, controlemos esse sentimento de medo, vemos se realmente é necessário. O medo, ele é um sentimento fisiológico de proteção. Se eu estou num parapeito de um precipício, eu sinto medo, porque ali é um medo real, eu posso escorregar, cair e morrer. Mas a maioria das vezes, o que a gente tem é um medo sem justificativa. É um medo de alguma coisa. Se eu não conseguir pagar a conta, o que vai acontecer com você se não conseguir pagar a conta? Nem preso você vai, né? Porque isso não dá cadeia. Então não vai acontecer absolutamente nada de mal. Você só vai ter que se organizar e um dia resolver isso daí. Que, como diria um chefe meu, isso não é um problema, isso é uma despesa. E a gente tem que dividir as coisas direitinho, dar um nome certo para as coisas. Então, analise se o medo realmente é real. Ou se é um medo que está acontecendo só na sua cabeça. Isso é muito importante para que você não dispare o processo de ansiedade. Outra coisa que a gente pode falar é que a ansiedade é excesso de futuro. Você não está vivendo o presente, você está vivendo um futuro que ainda não aconteceu. E eu não conheço ninguém com 100% de assertividade no futuro.
Você vê videntes aí que às vezes acertam algumas coisas, mas às vezes. Todos falham em grande parte das vezes. E você que não é nem vidente, como é que você está adivinhando que vai dar errado? Por que vai dar errado? Tem que dar errado só com você? Entendeu? Então você está muito preocupado, está muito deslocado a sua atenção para o futuro. E quem está com a atenção muito deslocada para o futuro, esquece do único lugar onde você pode modificar esse futuro, que é o presente. Então vamos focar no presente. A gente tem que focar pelo menos 70% da nossa atenção no presente. Vamos deixar os 20% que é planejamento para o futuro. Planejamento, não é ficar pensando, é planejar e seguir o plano, tá? E 10% no passado. Porque se a gente voltar muito para o passado, a gente também tem uma tendência a ter depressão. A gente vai lembrar de coisas que aconteceram, ficar triste com isso daí, entendeu? E ter uma tendência à depressão. Então o foco da nossa atenção tem que ser o presente. Vamos começar a fazer isso para diminuir a ansiedade, tá bom? Grande abraço.